Então, bom dia, pessoal. Na aula de hoje, estudando os numerais, continuando ali de onde paramos. E eu queria saber o seguinte: para que servem essas palavras chamadas numerais? Alguém se recorda? Para indicar ordem, para organizar o nosso dia a dia, para deixar alguma coisa com uma ordem numérica, entre outras utilidades. Então, ó, Yasmin mostrou aí algumas funções dos numerais. A principal que ela apontou é quanto à ordem, né? Que é estabelecida pelos numerais ordinais. Além dos ordinais, nós também temos os cardinais, que indicam quantidade exata. E ainda existem os numerais multiplicativos e fracionários, certo? Eu vou começar a correção com vocês na página 76, certo? Lembrando que na página 75 tem uma tabela ó muito legal no material de vocês. E lá nessa página 75, vocês encontram uma espécie de explicação de cada categoria de numeral, certo? Voltar aqui. Nossa tarefa está na 76 e na 77. Voltando mais um pouquinho. Então, nossa tarefa começa com essa tirinha. E o nosso primeiro leitor do dia é Yasmin. Yasmin, pode fazer a leitura da tirinha para nós, por favor? Flexão dos numerais. Leia a tirinha abaixo. Oi, mãe, quer uma bolacha? Você é muito educado e generoso. Sempre me oferece a primeira bolacha do pacote? Obrigada. É que a primeira bolacha do pacote sempre vem meio quebrada. Então, muito obrigado, Yasmin. A gente acaba descobrindo que ele não é tão generoso assim, né, pessoal? Ele não quer lidar com a bolacha quebrada. Esperto, professor. Esperto, né? Sabe o que ele podia fazer? Pegar metade escondido, assim. Pegar metade da primeira bolacha. Vou pegar a primeira pro meu irmão, só que ela veio meio quebrada. Quando a gente compra bala, eu sempre dou a primeira bala, se tiver quebrada, pro meu irmão e pega as outras. Tá vendo? Que lindo, não? O que causa o efeito de humor nessa tirinha? A mãe acha que o filho está sendo generoso de dar a primeira bolacha para ela, só que na verdade ele só dá porque a primeira bolacha está quebrada. O menino dar a bolacha quebrada para a mãe. Olha só. Vou organizar aqui essa resposta. Registrei aqui as informações que vocês falaram. Então, a mãe considera o ato do filho uma generosidade, porém ele entrega a primeira por ela estar quebrada, certo? Então, ele entregou a primeira bolacha porque estava quebrada e não porque ele é generoso. Os numerais uma e primeira estão flexionados em que gênero? É de numeral cardinal e ordinal? Não, gênero é masculino, feminino. É feminino. Feminino. Gênero é sempre masculino e feminino, certo? Aqui eu tinha colocado, vai representar uma quantidade e uma ordem. Ah, vocês foram para a classificação do numeral, né? Sim. Agora veja só. Letra C. Reescreva o numeral do terceiro quadrinho por extenso e no plural. No terceiro quadrinho é que a primeira bolacha do pacote vem meio quebrada. Então, como é que fica isso por extenso e no plural? Primeiras. Primeiras. Ótimo. João Vitor,
Oi. Você pode fazer essa leitura aqui, ó, desse pedacinho aqui, dessa explicação do exercício. Ô, professor, Oi, posso fazer da palavra quem que tá falando agora? Fernando. Fernando, vou te colocar aqui na fila, porque o da palavra é a Ana Carla, tá bom? Mas Tá. vai ter muita leitura para hoje, pode ficar tranquilo. Então, João Vitor, o João Oi. Vitor vai fazer a leitura aí desse trechinho, tá bom? Eu vou voltar lá na tela para vocês darem uma olhada, só um momento. O Júlio também se colocou aí na fila de leitores. Posso começar? Pode. Os numerais 1 e 2 e as centenas completas a partir de 200 flexionam-se em gênero, por exemplo, 1, uma, 200, 200. Os demais cardinais são invariáveis, por exemplo, 15 meninos, 15 meninas. Já os numerais ordinais possuem as formas femininas e masculinas. Como em primeiro e primeira, existem também alguns numerais que se flexionam em número, como primeiros e milhões. Muito obrigado aí, João Vitor. Seguinte, aqui vocês estão observando comigo que nem todos os numerais são flexíveis quanto a gênero e quanto ao número. Então ele falou para nós assim, que quanto ao gênero, 1 e 2 e as centenas são flexíveis quanto ao gênero. Então, 1, uma, 2, duas, 200, 200, 300, 300. Esses são flexíveis quanto ao gênero, certo? Os outros numerais cardinais são invariáveis. E os ordinais possuem forma feminina e masculina. E somente alguns têm a forma no plural. Agora, a Ana Carla fará a leitura a palavra 1. E antes que ela faça a leitura, eu quero que você faça um favor para mim. Se você já estiver aí com o seu livro de papel, aqui junto desse palavra 1, você vai fazer uma marquinha. Esta explicação é muito importante. Então, você pode colocar um asterisco, uma seta, o que você considerar aí que é possível, para que depois você lembre que esse trecho é muito importante. Ana Carla, por favor. Será que a Ana Carla está sem o microfone? Vamos combinar assim? Eu passo outra leitura para a Ana Carla. Fernando? Professor, Oi. Brula? Pode fazer a leitura, Fernando. Dependendo do contexto em que for empregada, a palavra pode ter a função de artigo indefinido e numeral. Ela será um artigo quando admitir plural e feminino, uns, umas, ou quando a palavra qualquer, qualquer puder ser colocada após substantivo que tenha um termo acompanhada. Por exemplo, vi um menino soltando pipa. Vi um menino qualquer soltando pipa. Já indicar quantidade puder ser substituído por outro numeral. 2, 2, 3, etc. Será um numeral, por exemplo. Ganhei um livro de fábulas maravilhoso. Ganhei 2 livros de fábulas maravilhosos. Muito obrigado, Fernando. Então, o que está acontecendo aí, certo?
Eduardo, provavelmente aí o problema está na sua conexão, tá bom? Porque aqui está tudo em ordem. Mariana, você conseguiu fazer a anotação do exercício todo? Então, olhem só. O que essa explicação que o Fernando leu trouxe para nós? Quando eu olho lá num texto e vejo a palavra ela pode ser um numeral, mas ela pode ser também um artigo indefinido. Então, quando eu falo assim para você, vi um cachorro passando pela rua. Esse cachorro talvez seja um numeral, talvez seja um artigo. E o que o livro está explicando para nós? Como é que eu descubro se é numeral ou não? Eu vou tentar substituir esse por outro numeral. Se der certo, é porque era numeral. Se não funcionar, é porque era artigo. Veja o exemplo lá do livro, por favor. Tudo bem, Ana Carla, fique tranquila. Caso você ainda queira ler, eu te darei outra oportunidade, tá bem? Olhem aqui esse exemplo, ó. Ganhei um livro de fábulas maravilhoso. Ganhei 2 livros de fábulas maravilhosos. Então, quando eu consigo fazer essa troca por um outro numeral, é porque o que estava escrito lá no texto também é numeral. Certo? Tranquilo? Vamos para a próxima página da sua tarefa. Leia as manchetes abaixo. Ana Carla, você quer ler as manchetes? Então tá bem. Vamos ao Júlio. Júlio, você lê as manchetes para nós? Faz a leitura. Tá bom. Só compartilhar aqui a tela com todo mundo. Pode fazer a leitura, Júlio. Tá. Leia as manchetes abaixo. Abril passado foi quarto mais chuvoso do século. Pichardo estabelece novo recorde nacional do triplo salto. Site ajuda a calcular o custo de viagens para mais de 250 destinos no mundo. Vacina contra a gripe já foi aplicada em 1/3 do público-alvo. Muito obrigado. Então, olhem só. Classifique os numerais destacados nas manchetes. Então, nós teríamos que classificar aí juntos os numerais destacados, um por um. Então, o que eu vou fazer? Você vai anotar aqui nas linhas, certo? E eu vou anotar junto de cada numeral para que fique mais fácil aí na hora de observarem na tela. Então, aqui eu tenho quarto e tenho século, certo? Quarto é que tipo de numeral? Cardinal, ordinal, multiplicativo, coletivo? Cardinal. 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 É o ordinal, gente, indica a ordem. Quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. É o ordinal. E século? Como que é? Século não indica um conjunto? Um século são 100 anos. Quando uma palavra indica conjunto, nós falamos que é o quê? Coletivo. Então, ali, quarto, ordinal, século, coletivo. E 250? Cardinal. Cardinal, perfeito.
Triplo. Multiplicativo. Multiplicativo. Ótimo. Quem não tem mais falado aqui nas nossas aulas é o Silvio, né? Cadê o Silvio? Acho que nem todas as aulas ele tá. É. Triplo é multiplicativo. E um terço? Fracionário. Fracionário. Pronto, vocês me ajudaram a classificar todos os numerais. Eu vou voltar aqui para que vocês vejam as classificações. Um minutinho aí para vocês anotarem, certo? Terminei, professor. Terminou? Todo mundo terminou aí? Posso seguir? Então tá, então vou seguir, certo? Eu terminei também. Então tá ótimo. Cadê minha amiga Marília? Exercício número 2. Passe para o feminino as palavras em destaque nas frases a seguir. A sala de aula tinha 14 meninos. A sala de aula... Tinha 14 meninas. Tem que escrever. Professor, uma dúvida que eu fiquei. É para escrever a frase toda ou só 14 meninos? A frase toda. Então veja que o 14 não tem feminino, certo? Neste caso, nós só alteramos a palavra meninas. Posso seguir para a letra B, não? Pode. Eram aproximadamente 100 homens e 200 meninos de até 12 anos. Eram aproximadamente 100 mulheres e aproximadamente 200 meninos até os 12 anos. Então, 100 mulheres... Opa! 100 mulheres e 200 meninas de até 12 anos. Vejam aí que mulheres, o 100 continuou sem modificar e o 200 flexionou para o feminino, 200 meninas. Então, sempre atentos aos numerais que têm a flexão e aos que não têm. Minutinho aí para vocês anotarem. Tio, professor, Sim. meio que tipo, no língua portuguesa, meio que se tipo, vamos supor assim, tem um menino só na sala de aula. Aí uns 30 meninos na sala de aula. Aí fala só. Aí uma pessoa chega lá e fala, os meninos, né? Uhum. E se tiver, aí se não tiver nenhum menino, aí pode falar as meninas. Isso. Ou Mas se tiver forem também alunos, certo? É melhor com a palavra alunos, porque menino tem a flexão menina. Aí é um pouquinho diferente. Mas se forem alunos, tem um aluno menino e todos os outros são meninas. Eu vou falar os alunos, segundo a gramática.
Então é melhor falar alunos por causa que se você fosse falar, sim, se você incluir um todo na sala, você ia falar 30 meninos e tanto que ele falou, você ia ter que flexionar de menino Nós para temos menina. duas opções. A gramática diz que nós podemos falar assim, ó. Então tem um menino e tem 30 meninas na sala, por exemplo. Nós podemos falar alunos. Os alunos estão na sala. Agora, se eu quiser dar relevância para as meninas, porque elas têm uma participação, e aí vem toda uma discussão sobre isso, uma reflexão, eu posso falar assim: os alunos e as alunas estão na sala. Falar dos dois separadamente. Entenderam? As duas formas estão gramaticalmente corretas. Professor, sobe um pouquinho para mim conferir uma coisa. Sim. Exercício número 3. Observe o emprego dos numerais fracionários meio e meia nas frases abaixo. João comeu meio pedaço de torta. João comeu meia torta. As palavras meio e meia nesses contextos indicam metade. Explique por que ocorreu a flexão de gênero desses numerais. Por que em uma sentença eu tenho a palavra meio no masculino e no outro tem a palavra no feminino, meia? Porque na primeira sentença ainda a palavra meia é acompanhada da palavra pedaço e na segunda sentença só é acompanhada da palavra torta. Só que nós vamos falar o contrário, tá? Yasmin, nós vamos falar que a palavra meio acompanha pedaço e na outra acompanha a palavra torta, certo? Na primeira sentença, meio acompanha o substantivo pedaço. Na segunda, o substantivo torta. Vitor, Agora vem um desafio aqui do livro, hein? Vamos ver quem me ajuda. Então, ó, meio pedaço de torta, masculino. Meia torta, feminino. Letra B. Com base na atividade anterior, explique por que o correto é meio-dia e meia e não meio-dia e meio. porque a palavra dia está no gênero feminino e a palavra meia acompanha ela. Dia é feminino? É a dia? Não sei por que agora. E aí? Porque é metade do dia. Então é E meio-dia, não é metade da meia-dia. E metade do quê? Do dia e da noite. Será? Meio-dia e meia é que horas? O numeral. Dia 12, Metade de um dia e 0, metade de uma hora. 1 hora. Isso mesmo. Isso que eu tô tentando falar. É metade de um dia e metade de uma hora. Então é meio-dia e meia hora. Então é meia porque é metade da hora. E hora é feminino. Então meio-dia e meia hora. Então vamos É isso que eu voltar tô lá. tentando falar, professor. Entendi. É só que eu não tava conseguindo explicar, falar como sim. Tipo, explicar. Entendi, Bárbara. É Então Bruna. vamos. Quem que tá falando? É a Bruna ou é a É Bárbara? Bruna. É É porque os Bruna. dois microfones estão desmutados aqui, então aí eu confundo. Aparecem o nome das duas ao mesmo tempo. Olhem Então. só. O correto é meio
dia e meia, pois concorda com a palavra hora, que é feminina. Pronto. Essa aí foi um desafio, hein? Desafio grande. Parabéns. Professor, você dá um tempinho pra gente, por favor. Tranquilo. Vocês podem copiar. Conseguiram anotar? Sim. Sim. Agora você está me ouvindo, não está? É porque eu tinha colocado no mudo enquanto vocês estavam anotando. Pessoal, eu preciso de uma confirmação de vocês, por favor. Vocês leram um trecho de As Viagens de Gulliver com a professora Valéria, tá? E aí, o que eu queria saber? Vocês fizeram as páginas 71, 72, 73 com a Valéria? Tipos de discurso? Sim ou não? Não. Não, professor. A gente começou a fazer 68, eu acho. Não tá feito a 69, 70, 71, 72 e 73. Então, nós vamos combinar assim. A Valéria, ela vai terminar com vocês a interpretação de texto de As Viagens de Gulliver. E aí eu vou trabalhar com vocês hoje os tipos de discurso da página 71 até a 73. Porque é o único conteúdo que falta para nós terminarmos o módulo e começarmos uma revisão assim bem bacana para que vocês fiquem excelentes no conteúdo desse módulo, tá? Aí, antes de irmos lá para o livro, eu tenho umas perguntas para vocês, que é o seguinte: o que é tipo de discurso? Alguém lembra? Vocês já estudaram isso. O que é o que, professor? Tipos de discurso. Tem 2 tipos, né? Vamos lembrar aqui. Deu um branco nessa agora. Deu um branco? Sim. Apagou esse negócio? Foi? Sim. Quando um personagem fala numa história, e é ele mesmo falando, aparece um travessão lá, que tipo de discurso é? Discurso direto? Discurso direto. E quando o narrador conta o que o personagem está falando? Discurso indireto. Direto. Indireto. Eu vou mostrar em um trechinho do texto que vocês leram com a Valéria, estão estudando com ela, certo? Só para que nós tenhamos algum exemplo bem bacana aí na sua tela. Então, vocês leram um trecho, certo, de As Viagens de Gulliver a Lilliput. E bem lá no comecinho do texto que vocês estão lendo com a Valéria, está escrito assim: após a tempestade, um reino em miniatura. A tempestade começou de repente. Ondas de mais de 30 metros envolviam o navio e o jogavam de um lado para o outro como se fosse de brinquedo. Rajadas de vento destruíram as velas. Eu era o médico de bordo e fiquei esperando o pior. Recifes a este bordo! Então, quando eu tenho aí Recifes a este bordo,
isso é discurso direto. É o personagem falando com a voz dele. Caso o narrador tivesse dito assim: e os marinheiros disseram que os recifes estavam a este bordo. Isso seria discurso indireto. Então, quando o narrador conta o que o personagem fala ou pensa, é discurso indireto. Quando o próprio personagem ganha voz no texto e ele mesmo pode falar, aí eu tenho discurso direto. Nas tirinhas e nas histórias em quadrinho, por exemplo, nós temos de forma mais comum o discurso direto. Tanto que vocês têm lá os balõezinhos de fala, né? As falas dos personagens. Agora, todo mundo vai deixar aí o livro aberto na página 71, por favor. E eu vou seguir para lá. Só um minutinho. Página Vamos fazer agora 71, 7-1. Vamos fazer agora 71? Isso. Só um pedacinho dela, tá? E você já passou a tarefa? É porque tu começou a travar. A tarefa será a página 72. Tá bom. E a 70? A 70 é da Valéria, tá? Aí ela vai terminar com vocês o estudo do texto. Então, olhem só lá comigo. Leia os trechos a seguir extraídos do primeiro capítulo do romance Viagens de Gulliver. E aí o nosso leitor, Júlio César, vai ler os dois trechos. Por favor, Júlio César. É pra ler? Isso, trecho A, trecho B. Tá bom. Trecho A. Lembrou minhas promessas de nunca mais navegar. Eu adorava viajar por alto mar. Contou velhas histórias de navios engolidos pelo oceano, ou devorados por monstros, e disse ainda que eu deveria cumprir minhas obrigações de pai e marido. Trecho B. Um deles, mais corajoso, gritou: Eu não sei Requinadegu. Equinardegu. Então tá ótimo. Obrigado, Júlio César. Veja aí comigo. Escreva a qual trecho A ou B se refere cada informação a seguir, sobre a forma como a fala dos personagens é apresentada. A fala é apresentada de forma direta, da maneira como foi dita pelo personagem. Trecho A ou trecho B? Tô falando Trecho B. o trecho B. Trecho B. Eu Porque tava aí falando no mudo. Por isso que ninguém tava me ouvindo. Agora vamos para o próximo. Nossa, professor, tem um tanto de tucano passando aqui em cima. Não sei se é tucano, eu acho que é. Tem um passarinho que tá gritando, eu não tô conseguindo ouvir nada. Deve ser maritaca. Eles estão Não, não é maritaca, não. Não. Eles estão cochilando na minha casa aqui. Nossa Senhora. A tucano é lindo. A fala é apresentada por intermédio da voz do narrador. Aí eu tenho o narrador contando o que o personagem falou. Trecho A. Isso. Trecho A. Agora, olha só. A letra B pergunta assim. As formas verbais em destaque nos trechos foram empregadas com que objetivo? Indicar. Disse, gritou. Indicar fala. Ótimo. Quais sinais de pontuação foram empregados para indicar a fala do personagem no trecho B? 2 pontos e travessão. Ótimo. 2 pontos e travessão.
Um minutinho aí para vocês registrarem essas respostas. Professor, Oi? eu posso ler o quadro amarelo? Pode? Só um segundo. Pode fazer a leitura. Quando a fala do personagem é apresentada de forma direta, sem um intermédio do narrador, sendo introduzida por um verbo de elocução, ocorre o discurso direto. As falas dos personagens apresentadas de forma indireta por meio da voz do narrador caracterizam um discurso indireto. Nesse discurso, normalmente aparecem os verbos de elocução, seguidos da conjunção que. Obrigado. Os verbos de elocução são os verbos que indicam fala, certo? Então, verbos que indicam fala são chamados verbos de elocução e aparecem ali antes da fala de um personagem. Então, disse que, falou que, certo? É comum que apareça esse que depois. Eles têm outro nome, esses verbos. Eles também podem ser chamados de verbos dissende. Mas, por enquanto, vamos ficar com esse nome aí que vem no livro. Verbos de elocução, certinho? Professor, A vai ter tarefa é a casa? página 72. Oi, pode perguntar. Não, Oi? eu ia perguntar da tarefa de casa. Ah, tá. Tarefa de casa, página 72. Certinho?